Olha só, gente. A história vocês acabaram de ouvir e eu não vou repeti-la porque seria redundante, o texto é autoexplicativo. Mas o que chama a atenção é o que não está dito. Antigas tradições nos dão conta de que alguns séculos antes de Paulo chegar em Atenas, aconteceu uma praga terrível na cidade e que veio a perturbar horrivelmente a população inteira, de tal modo que milhares eram os que morriam. E a mortandade graçando, os sacerdotes foram todos convocados para explicar o morticínio, num lugar carregado de um imaginário totalmente tomado por figuras divinas, por uma quantidade enorme de divindades, todos eles ligados em fé a um panteão enorme de alternativas divinas, queriam saber qual era o Deus enraivecido e cuja ira precisava ser aplacada para que aquela desgraça fosse ali estancada. Essa era a consciência antiga, absolutamente dependente de humores celestiais que não correspondiam a divindades, mas apenas aos caprichos da própria natureza. A natureza, nos seus caprichos, foi muito frequentemente interpretada como sendo um instrumento de juízo, castigo e esmagamento divino, vinganças celestiais contra a perversão humana, a gente sabe disso. E aí, mais uma vez essa interpretação entra em curso. Eles querem saber qual Deus a ser aplacado. E os sacerdotes convocados iniciaram rituais os mais diferentes para os deuses todos que havia no panteão grego. E a praga não cessava. E depois de tentativas muitas e intensas, eles pararam embasbacados, perplexos, impotentes, frustrados, sem ter o que dizer, e disseram à população: deve ser um Deus que a gente não conhece, que está fazendo isso. Um Deus que não consta no nosso panteão. Provavelmente um maior do que todos esses que nós conhecemos. Por que nós não oferecemos um sacrifício aqui no panteão a esse Deus que nós não sabemos o nome, mas que certamente está sobre todos os deuses, pedindo a Ele que faça cessar a praga? E assim foi feito. E a praga cessou. E eles, não tendo a quem fazer referência, erigiram esse altar, e que nele estava inscrita esta frase que Paulo aqui menciona, quando diz: passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois é precisamente esse que adorais sem conhecer, aquele que eu vos anuncio. O Deus que criou o mundo, o céu, a terra e tudo que neles há, que a todos dá vida, que fez de cada um de nós sua própria geração, que permite que a sua bondade se manifeste sobre a terra de tal modo que os homens tenham ideias, percepções, insights, iluminações, discernimento e respostas acerca disso, sem que nem mesmo percebam o quão profundamente instigados por Deus eles são o tempo todo. Porque a razão é simples, explica Paulo, porque nele nós nos movemos, existimos e respiramos. Ele não está longe de cada um de nós, embora a maioria de nós em relação a ele ande tateando. E disse: eu estou aqui justamente para falar desse que um dia foi objeto desse interesse absolutamente inominável, porque vocês simplesmente foram objeto de uma graça que lhes era desconhecida,
E é acerca dessa graça desconhecida que eu estou aqui para falar. Desse Deus que vocês adoram sem saber quem é. E então, ao final, afirmou que essa revelação de Deus se havia consumado, estabelecido de maneira definitiva em Jesus, que é aquele que ressuscitou de entre os mortos. Aí, quando eles ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram, tá legal, valeu, mas a gente vai deixar para te ouvir numa outra ocasião. E apenas uma moçadinha pequena seguiu a Paulo, mas entre eles o Areopagita, porque essa conversa toda aconteceu no Areópago, que fica na subida para a Acrópole de Atenas. Aí você diz, bom, legal, uma história bonita, mas o que isso tem a ver comigo hoje à noite? Eu estou aqui e sou cristão, ou nasci num ocidente de cultura judaico-cristã, ou eu fui batizado na igreja católica por convicção dos meus pais, que acabou virando minha convicção, ou na igreja protestante ou evangélica das mais diversas matizes. Depois de um tempo eu fui me tornando uma outra coisa, mas eu ainda faço essa confissão nominal, cultural, de que eu sou cristão, de alguma matiz. Outros, no entanto, se sentem até afrontados com essa minha afirmação, porque dizem, eu sou cristão mesmo, comprometido, participo de uma igreja, dou o meu dízimo, frequento com regularidade, bato ponto espiritual 2, 3 vezes por semana lá, recebo os eflúvios abençoados do convívio, por isto eu não estou nesta categoria. Mas eu só queria dizer para você o seguinte, essa aqui não é uma assembleia de gregos, esse não é o panteão romano, aqui não estão os filósofos epicureus e estoicos, que eram aqueles que contendiam com Paulo, os epicureus com seu materialismo radical, os estoicos com a sua atitude cética e absolutamente resignada, e praticante de uma ética sem esperança, viviam apenas o momento com aquela expectativa de praticar toda sorte de negações que os livrassem de alguma manifestação de um desejo que se transformasse numa ansiedade e que produzisse uma alma inquietada. Em outras palavras, era uma espécie de budismo grego. Esse era o pessoal que estava ali contendendo com Paulo. Nenhum desses está presente aqui necessariamente com essa formatação de consciência. Aqui entre nós, a situação é outra. Mas aqui entre nós, provavelmente, não seja diferente o fato de que a maioria de nós adora aquele que não conheceu. E disso eu estou falando de todos, por uma razão simples. Você pode dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você pode dizer que foi batizado na igreja cristã. Você pode alegar toda essa frequência aos encontros e a cultos e ao que quer que seja que designe para você seu compromisso espiritual. Você pode saber referências bíblicas de cor. Você pode recitá-las. Você pode pregar. Você pode ser ministro. Você pode ser pastor. E ainda assim está adorando aquele a quem você não conheceu. Com a boca cheia do nome de Jesus. Babando o nome Jesus. Falando em Jesus o dia inteiro, sem nunca tê-lo conhecido. Aí você diz, desculpa, será que você não está tornando esse caminho muito mais estreito do que é necessário? Não é melhor você lidar com a pressuposição de que se o cara de fato recebeu um label de água na cabeça ou um afogamento batismal, ele é um cristão, e se ele mantém a frequência e tenta andar conforme os ditames, ele é um cristão? E eu lhe digo, não. Não. Ele pode dizer o que a reforma protestante nos ensinou a dizer.
que mediante a fé nós estamos justificados diante de Deus, e ele pode até crer nisso como doutrina, e ele pode até ter um pacote doutrinário interessantemente correto, e não conhecer a Deus. Porque há uma única pergunta a se fazer quando se trata de Deus. Deus é amor. Aquele que ama, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Com relação a Deus, há só uma segunda questão a ser feita. Se essa tua fé te fez conhecer a Deus, a pergunta que resta é só uma. O teu coração está em paz? Paz para viver? Paz para morrer? Paz para abraçar os que nascem? Paz para sepultar os que morrem? Paz para ganhar? Paz para perder? Paz no possuir? Paz na escassez? Teu coração já conheceu de algum modo essa paz para você ser? A paz que traz ao seu coração o contentamento de poder dizer: eu estou grato por ser quem eu sou. A paz que faz com que todos os valores exteriores se tornem completamente relativos, porque o que importa é tê-la, porque sem que se a tenha, qualquer outra coisa que se possua do lado de fora, significa simplesmente que a coisa vai nos possuir e nem nós, não nós a coisa, porque a tentativa de possuir sem paz no coração nos faz sempre escravos daquilo que a gente pensa que está possuindo. Por isso a vida fica agrilhoada aos humores da existência. Se você perde, você se desespera. Se você ganha, você se torna eufórico, mas você em momento algum experimenta paz. É esse que adorais se conhecer, aquele que precisamente eu vos anuncio. Esse em quem nós nos movemos, existimos e respiramos. Eu não acredito, nunca mais na minha vida acreditarei em qualquer manifestação dita do Evangelho que não traga pacificação para o coração humano. Você pode me apresentar todas as doutrinas, todas as formulações, todas as confissões, todos os credos, todos os arrazoados externos. Mas se o seu coração não tiver descansado e serenado, eu lhe digo, você não conheceu ainda Deus. Com isso eu não estou falando que nós temos que nos tornar zen. Com isso eu não estou propondo desenervamento do nosso ser. Com isso não estou dizendo que a alma não tenha agitações contingenciais e normais da vida. Com isso eu não estou dizendo que é necessário que a gente responda à existência com propriedade, chore com os que chorem, alegre-se com os que se alegram. As contingências da vida continuam a ser contingências da vida, todavia, para além de toda a circunstancialidade, a promessa é que haverá em nós uma paz que excede a todo entendimento. E mais do que isso, de que essa paz é resultado da consciência do amor de Deus e do encontro com Ele. E essa consciência é fruto de uma convicção em fé, e que se instala em nós como um bem existencial, e que se estriba em realidades simples, como essa declarada pelo próprio Paulo. Porque eu estou bem certo de que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O coração creu nisto, mergulha nisto, experimenta isso, prova isto.
Uma paz absolutamente extraordinária e ultra circunstancial habita a gente, mesmo quando a gente está ansioso por alguma coisa que aconteceu no imediato da existência. Mas lá no fundo, você se sente ancorado a alguma coisa poderosa. Queria que você se perguntasse hoje à noite, se no panteão do seu culto, do qual foram retirados todos os deuses nomináveis, ficando apenas Jesus, a quem você doutrinariamente confessa como Deus, mas nunca conheceu como bem para o seu ser. No máximo, a maioria experimenta o Evangelho como uma doutrina de amestramento para a conduta e pensa que isso é vida com Deus, mas isso é apenas obra de amestramento, é behaviorismo cristão. Eu estou falando é de conhecer paz para viver e morrer, é estar liberto da fobia da morte, para poder usufruir as possibilidades da vida. E isso só acontece com a gente quando a gente de fato usufrui como bem para a própria existência aquele em quem a gente vive, respira e existe. A grande ironia é esta. Paulo está dizendo, nele nós nos movemos, existimos e respiramos. A nossa existência, mesmo naquilo que signifique os momentos, atos e gestos mais estranhos e bizarros do nosso comportamento ou das nossas pulsões que se transformam em movimentos na vida, ainda estão alimentadas por Deus. Essa é a grande e bizarra manifestação de Deus. Porque até o absolutamente alienado usufrui. Como diz o livro de Jó, porque se Deus pensasse só em si e retirasse da criação o seu espírito, toda a carne a uma expiraria, e toda a relva secaria, e toda a vida se reduziria ao nada. Você está pisando em vida. Um fogo queima e crepita vida. Tudo que nos cerca é vida. A gente respira vida. A gente ama os filhos, isso é vida. A gente é capaz de amar alguém, se apaixonar, isto é vida. A gente é capaz de comer, sentir prazer, isto é vida. A gente é capaz de abrir os sentidos e respirar e comer com o olfato, isso é vida. A gente é capaz de se enternecer com uma melodia, isto é vida. A gente é capaz de gostar do sabor de um beijo, isto é vida. A gente é capaz de se solidarizar com a dor do outro, isto é vida. E isso tudo só é possível em Deus, de modo que a gente come Deus, vive Deus, experimenta Deus o dia inteiro, apenas não conhece a Deus. E quando adora, mesmo quando se o adora em nome de Jesus, na maioria das vezes o Jesus acerca do qual nós falamos não corresponde ao Jesus do Evangelho. Portanto, trata-se apenas de uma construção mental apelidada de Jesus. E o Deus que a gente constrói para além de Jesus, para ser o Pai, aquele que acerca de quem Jesus faz a mediação, é um ser tão apavorante, estranho, grotesco, irado, maligno, hostil, caprichoso, perverso, que diz que é amor só para seduzir a gente. O cara chega, ele te aplica outra lei e te esmaga e diz, olha, eu amei o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê em mim não pereça, e quem não crê em mim, eu vou descer o cacete. Esse é o amor de Deus. Isso é só uma construção. Eu estou falando de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, de experimentar
o conhecimento de Deus não como alguma coisa mental apenas. A mente é o tapume dessa experiência. A mente é a burrice dessa experiência. A mente ainda é a toperice dessa experiência. Eu estou falando de um outro nível. Jesus não disse, Deus é mente, e importa que os seus adoradores o conheçam mentalmente e numa verdade dialeticamente proposta. Ele simplesmente disse, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos sendo convidados para experimentarmos o bem que nos cerca. Não na natureza imediata apenas e externa a nós, mas experimentarmos o fato de que qualquer coisa que pulsa como vida em nós é graça divina. E essa coisa só pulsa desassistida, solta, confusa, inquieta e aflita, como diz Paulo, porque a gente ainda está tateando no escuro, buscando, mas não achou. Está andando como quem tateia. O nosso altar ao Deus desconhecido tem um nome cristão. Mas o nome Jesus significa só um nome. Se o nome Jesus não corresponder a quem Jesus é. Você pode até botar escrito no altar Jesus com neon. Mas se isso não se traduzir em paz, em abraço do amor de Deus, em tranquilidade interior, resultado da consciência de que você está nele e é nele, e que o amor dele habita a sua vida, você nunca vai poder experimentar esse em quem você vive, se move, respira e existe, como um bem para a sua existência. Ao contrário, você vai viver a vida tateando, ainda que seja tateando em nome de Jesus. O que ele disse aos gregos foi isso. Eu não tenho a menor dúvida que se Paulo chegasse hoje para os cristãos brasileiros, ele iria dizer outra coisa. Passei e observei uma quantidade enorme de igrejas, e de portas abertas, e de cultos cheios de gestuais, e de aeróbicas de canções movimentadas. Participei e vi quantidade enorme de programas que há nos canais de televisão de vocês. Passei e vi como vocês usam o nome de Jesus e não conheceram a Jesus. Como vocês, em nome de Jesus, oferecem a Deus como um pacote para compra e venda. Como vocês fizeram negócio da fé. Como vocês têm o nome de Jesus e não conhecem a Deus. Entre nós, ele iria dizer o oposto. Passei e vi que vocês sabem o nome daquele em quem Deus se revelou, só não experimentaram como Deus para vocês em graça. Só não experimentaram como amor. Esse é quem vocês pensam que conhecem, e a quem atribuem todas as qualificações perniciosas de uma divindade caprichosa, que barganha, que é hostil. Não é aquele acerca de quem eu vos anuncio. Aquele acerca de quem eu vos anuncio é misericórdia, é graça, é convite permanente para o indivíduo mergulhar na confiança, crer de todo o coração que não há mais nenhuma ruptura, nenhuma interrupção, nenhum abismo, nenhum gap entre nós e Deus, porque em Cristo Deus se reconciliou com a humanidade é que não está sabendo ainda. A maioria de nós sabe disso como uma informação, a gente precisa experimentar isso agora como um benefício. Se Deus se reconciliou com o mundo em Cristo, pelo amor de Deus, pare de brigar, de lutar, de sofrer angustiado,
em expectativas apavorantes com relação à celestialidade, a tal ponto que eu tenho encontrado uma quantidade imensa de pessoas que me dizem o seguinte: eu virei agnóstico apenas para não viver com aquela espada judaico-cristã de um Javé absolutamente indignável a qualquer momento, que poderia me quebrar no meio. Aí o cara diz para eu não ficar neurótico, a psicanálise me aconselhou a esquecer isso. E quando eles me perguntam o que é que eu acho, eu digo: está certo. Porque esse aí é o diabo. Não é esse aquele a quem eu vos anuncio. O que eu vos anuncio está reconciliado com o mundo. E quer que todo homem, em toda parte, se arrependa. Se arrependa do seu endurecimento, do seu entupimento. Mude de mente. Entenda que Deus não pode estar confinado a coisas, a ouro, a prata, a fetiche, a trocas, a barganhas, a altares, a sacrifícios, a coisas imantadas. Ele quer ser aquele que Ele é. Ele quer apenas que a gente o conheça desse modo. A gente vive, existe e respira nele. Ele quer agora apenas que nós que usufruímos disto como bem natural, usufruamos essa graça como bem espiritual. Ele quer que o benefício espiritual seja tão natural como respirar. Que experimentar a confiança nele seja absolutamente mais decididamente sólido do que pisar nesse chão. Alguém hoje aqui, enquanto esteve sentado, teve alguma dúvida acerca da possibilidade desse chão ceder durante esse culto e a gente ser tragado pela terra? Alguém teve essa suspeição? Rolou essa aflição aqui no coração de alguém? Pelo amor de Deus, o cara confia no chão. Não confia na rocha eterna? Alguém hoje aqui teve algum tipo de agorafobia? Aberto aqui ao ar livre, sentiu que não podia respirar? Esse mal existe com uma possibilidade muito mais frequente de manifestação aqui. Mas ninguém teve. Até porque aqueles que têm dificilmente teriam aceito o convite para vir aqui, a gente tem que visitá-los em casa. Até que eles fiquem libertos dessa aflição para poderem vir para qualquer ambiente. Mas essa suspeição não lhe passou pelo coração. Eu estou respirando cheiro desse querosene. É querosene de avião? Wellington estava ali que não podia nem ser abraçado. Eu quis dar um abraço nele e disse: não, por favor, porque eu estou cheirando a querosene. É querosene, Wellington? Não é churrasco, é querosene, mas eu estou sentindo. Eu não tive hoje aqui nenhum problema em relação à suspeição de que eu não pudesse dar a seguinte respiração ou dizer a outra palavra. Porque eu carrego dentro de mim, de maneira instintual, a confiança de que essas coisas, estatisticamente falando, não devem acontecer desse modo. E eu sou aquele que não posso acrescentar um côvado, 1 metro, meio metro ao curso da minha existência. E tenho essa confiança. Esse é absolutamente desligável a qualquer momento. Um extrasístolezinho aqui, rapidinho, podia deflagrar, não a minha fibrilação atrial, mas quem sabe a ventricular, que graças a Deus eu nunca tive. E podia ser fatal. Eu não tenho certeza para dar em relação a nada, no entanto estou com uma confiança total aqui. Alguém aqui acha que eu estou não confiante acerca de alguma coisa? Pelo amor de Deus, por que eu posso ter essa confiança sobre a lógica da sequencial da existência e não posso confiar a minha existência inteira àquele em quem eu respiro, vivo e existo? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele existe, que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. O convite é para confiança. É para entrega a esse
que é o varão a quem Deus creditou e destinou para ter autoridade sobre todos, fazendo-o ressuscitar de entre os mortos. Essa confiança vem carregada de paz, mergulha a gente no amor e faz com que Deus deixe de ser uma abstração, uma ideia, uma crença, um objeto indefinível, um mistério externo. Passa a ser mistério em nós, absolutamente vivo, presente, cheio de esperança em nós, vivificante para o nosso ser, enternecedor do nosso coração, que nos visita todos os dias, com alegria de ser, com confiança. Mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, quando você conhece a Deus, você se alegra no Senhor, sempre. Aquele a quem conheceis o nome, e dizeis adorar, e ainda não conheceis, porque o conheceis apenas como nome, como história, o conheceis segundo a carne, o conheceis de uma vida que vai do presépio a uma ressurreição testemunhada apenas como milagre histórico, mas não conheceis ainda como aquele que nasce no ser, como aquele que caminha em nós, como aquele que faz o milagre de transformação do nosso coração de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé. E que opera em nós, não a crucificação, mas o bem da cruz, que é perdão para os pecados, que é paz com Deus, que é descanso no ser, que é certeza de reconciliação, que opera não diante dos nossos olhos a ressurreição, sempre outra vez para nos convencer factualmente da sua realidade. Ao contrário, ressuscitou apenas uma vez e derrama sobre nós o espírito da ressurreição, para que não vivamos apenas da memória do fato, mas experimentemos o poder do fator da ressurreição em nós, levantando-nos da morte, de qualquer morte, e colocando-nos de pé na vida. Essa é a experiência do conhecimento de Deus. Do contrário, terei que dizer, passando e observando, vi que sois profundamente religiosos, e que o nome Jesus está presente em quase tudo que vocês fazem. Mas eu verifico que conquanto haja sinos e torres e cruzes e templos e oferendas cristãs e um massacre marqueteiro do nome de Deus, todavia vocês não o conhecem, porque eu não vejo na vida de vocês paz, mas angústia, unidade, mas sim facção. Não vejo amor que inclui, e sim juízo que exclui. Não vejo o bem da pacificação, mas sim o espírito da oposição, da contenda. Então vocês usam o nome de Jesus, mas não o conhecem. Porque o conhecimento de Jesus não se traduz em nenhuma dessas coisas. Então hoje, eu queria que você pensasse o seguinte: esse texto, que no meio cristão quase sempre é lido, quando se pretende falar de Jesus para pessoas que supostamente não o conhecem, ou seja, é um texto que carrega em si o label de texto evangelístico. Vamos acabar com essa coisa, porque o bumerangue está voltando para cair na nossa cara.
e para nos perguntar de novo se, apesar de todas essas significações e simbolizações externas relacionadas a Deus e a Jesus, se alguma dessas coisas guarda qualquer relação de realidade com a promessa de Deus a ser cumprida no coração daquele que crê, que é paz, e que é a experiência do amor de Deus, em confiança, que nos ajuda a andar sem medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Vamos ficar em pé. Ó Pai, Pai amado, Criador de todos nós, que amas a cada pessoa aqui, e em toda a face da terra, nas ilhas longínquas, no Himalaia distante, no Tibete, no Punjab, na Índia, na China, na faixa de Gaza, em Israel, nas metrópoles europeias, na América do Norte, em todos os cantos da terra, aqui entre nós, nos palácios e nas favelas, aqui entre nós, nas casas enlutadas e nas casas felizes por filhos que nasceram. Tu que nos amas a todos nós e que não traçaste um caminho único para ser palmilhado por cada um de nós, porque tu nos fizeste singulares. Por isso Jesus é o caminho, mas cada um de nós faz o nosso caminho nele. Por favor, abre o nosso coração, para que a gente não se torne pior do que aqueles gregos que apenas adoravam a quem nem conheciam. A gente deixa de adorar aquele a quem a gente diz que conhece. Salva-nos desse estado muito pior, que gera só jactância, arrogância, empedramento do coração, religião, mas não produz a vida de Deus em nós. Por favor, salva-nos do cristianismo para que a gente se encontre com Jesus. Salva-nos das doenças da religião evangélica para que a gente encontre o Evangelho. Salva-nos das nossas arrogâncias de cultura cristã para que a gente encontre a simplicidade do Teu reino. Salva-nos desse carnaval de doutrinas, de falsas promessas, de falácias tatuadas com o nome de Jesus. E ajuda-nos a experimentar o conhecimento de Deus, do secreto, do quarto da vida, do coração, da mente, da alma, do espírito, para que nós não te levemos apenas nos lábios enquanto o nosso coração está longe de ti. Por favor, realiza esse bem em cada um de nós. Transforma isso, não na doutrina da justificação, mas no resultado dela, na pacificação do coração. Salva-nos de ficar dizendo que Deus é amor e negando isso quando não acreditamos no amor de Deus, porque não descansamos no amor de Deus. Por favor, transforma toda essa falação, toda essa verborragia, todo esse doutrinarismo, toda essa estereotipação religiosa em verdade. Salva-nos dessa coisa e ajuda-nos a experimentar a genuinidade de Deus em nós. Eu sei que isso está acontecendo no coração de muitos, e que isso vai crescentemente acontecer no coração de milhares e de milhões, porque eu sei que nesses últimos dias o Teu Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, e até mesmo sobre aqueles que se dizem Teus servos e Tuas servas,
Até nós vamos profetizar e sonhar. Porque nós somos sempre os mais resistentes. Justamente nós que dizemos te servir, somos sempre os últimos a entender, a discernir, a compreender, a crer e a abraçar. Salva-nos desse karma maligno, de ficarmos o tempo todo com teu nome na boca, sem a experiência do teu amor no coração. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo algo aqui entre nós, no coração de muitos. Eu creio, por isso é que eu falo, em nome de Jesus. Amém e amém.